Boa tarde, pessoal. Sou Rogério Castro mais uma vez, mais um vídeo por aqui. E hoje eu estou no meu dia 1 do Devocional Uma Vida com Propósito. Hoje já foi um dia que eu comecei bem tranquilo, na verdade, já pensando nesse vídeo. Eu li a primeira vez e a segunda vez eu li agora alguns minutos atrás. E eu resolvi gravar um vídeo justamente por conta disso. Uma das coisas que eu testei hoje, né, que se você está começando a criar conteúdo, gravar vídeo falado, eu percebi que quanto maior você gravar em maior qualidade, você subir no YouTube, ele coloca também na maior quantidade lá no YouTube. Isso é bem interessante. Então eu subi o primeiro vídeo em 4K, então a resolução dele ficou muito boa. Outro ponto é que eu estava testando a iluminação hoje. Gente, gravar com a luz natural, assim, focado em você, é muito melhor. Eu percebi, muito melhor. Quando você grava com uma outra iluminação, você corre o risco de ter muito trabalho, gastar muito dinheiro. Então eu percebi que a iluminação natural é muito boa. Então, Rogério, mas tu tá falando em ter dois pontos de iluminação atrás de ti. Isso aqui foi só detalhe, gente, só para deixar um pouquinho mais bonitinho. Mas isso não faz diferença. Se eu tirasse ainda ficaria legal, porque o que fez diferença mesmo aqui foi o cenário, que depois eu vou mostrar para vocês, em outro vídeo eu mostro para vocês. Por exemplo, nem liguei o notebook aqui, mas só o fato de eu fazer isso, acho que já vai fazer uma diferença também. Ontem eu tinha colocado uma imagem, hoje geralmente aparece uma cabrinha aqui toda vez no meu Windows. Pronto. Tá aí, tem uma imagem, tem os livros aqui como parte de decoração, que eu nem organizei hoje direito, eu só gravei. Então, mas vamos ao que interessa nesse vídeo. Mas só concluindo a minha dica, foque mais na iluminação natural. A iluminação artificial dá muito trabalho, você precisa não só estudar, mas você precisa achar ângulos para a iluminação ficar legal, você tem que achar também o tanto de luz que você vai controlar com relação ao vídeo, às vezes pode ficar estourado, às vezes pode não ficar. Então eu acredito que uma iluminação natural é muito melhor. Então um ambiente que você já vai ter uma iluminação boa. Então cabe a você só controlar aquilo que você quer fazer no vídeo. Então como é um vídeo gravado aqui, é muito mais prático para mim só botar o celular, ajeitar meu cenário do jeito que eu gostei, que eu imaginei aqui, até tive uma ideia através de outro cenário, de outra pessoa, e aí botar para fazer acontecer, certo? No mais, é isso, vamos ao que interessa, no dia 1. No dia 1 desse livro, gente, eu gostei muito desse livro aqui, eu comprei ele de capa dura, que é justamente eu tenho a mania de, quando eu compro um livro novo, se eu leio ele ou se eu penso em presentear alguém, eu acabo dando os meus livros, quando é a capa comum. Então, da capa dura, eles são um pouco mais caros e a gente fica com ciúme de não dar. Eu sei que a maioria dos leitores não gosta de dar nenhum livro, mas eu sou diferente. Eu aprendi que se você quer presentear uma pessoa de verdade, você dá um livro para ela, que acho que é a melhor coisa que você pode fazer na vida de uma pessoa. Então, o dia 1, tudo começa com Deus. Um dos capítulos que mais me incomodava era o dia 1, que é justamente, ele já começa com os 2 pés no seu peito, né? Ele já começa dizendo assim, cara, tu não é o foco. A primeira frase do livro já começa bem aqui, ou a primeira frase do capítulo já começa bem aqui, ó. Você não é o foco. E durante o capítulo eu ficava confuso, mas cara, beleza, no primeiro dia, a primeira coisa que eu já vou tirar na minha mente é que eu não importo, sendo que eu estou lendo esse livro para saber o que é o meu propósito, qual é o meu propósito de vida, por que eu estou aqui na Terra, de fato, como esse livro tem perguntado. Então, se eu estou lendo esse livro para isso, eu já vou ler logo aqui e a pessoa já me diz, olha, você não é o foco. E foi uma das coisas que eu demorei a entender. É um dos capítulos que eu acho mais, eu não digo chato, mas eu acho mais frustrantes para alguém que está começando a ler um livro em um novo ano, em um novo período. É você logo olhar e dizer assim, cara, você não é foco. Eu falei assim, poxa, beleza, se eu não sou foco, então por que eu estou lendo esse livro?
E durante o capítulo ele vai explicar que esse livro não é um livro de autoajuda, que é uma das coisas que eu concordo com ele. Não é um livro de autoajuda, mas ajuda muito você. Porque a maioria dos livros de autoajuda que ele menciona aqui, eles têm o objetivo de falar sobre você, os teus sonhos, os teus planos, o que você quer fazer da sua vida, que você vai conquistar, não desista, que você tem força, tá, e tudo mais. E tudo isso é muito interessante e muito válido. No entanto, como você quer descobrir o propósito, e ele também dá uma ilustração desse capítulo, ele está simplesmente dizendo que somente o inventor ou o manual dessa invenção, daquilo que foi criado, pode dizer para que aquela coisa serve. E antes de eu gravar o vídeo, eu fiquei pensando, beleza, isso é verdade, somente a pessoa que criou pode dizer aquilo que é. Aí eu analisei também uma outra coisa, que foi uma das coisas que eu comecei a descobrir nessa minha jornada. É que, por exemplo, você olha para um martelo. O martelo ele não vai serrar. Hoje você entende que o martelo não serra. E se você for tentar serrar com o martelo, você não consegue, porque todo o design dele, toda a estrutura dele é criado para bater. Foi criado para bater. Então, se você olhar para você mesmo, você consegue ver que você também foi criado por uma coisa específica. Tudo aquilo que sua atenção é focal, às vezes até dos seus filmes, suas séries, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você demanda sua atenção, geralmente direciona para onde você quer ir. E de fato é justamente assim que Deus nos criou a gente. Criou a gente dessa forma. Ele criou a nossa imagem e semelhança. Ah, Rogério, beleza, mas eu não acredito em Deus. Então quem foi que te criou? Porque de qualquer forma você vai ter que entender qual é a fonte, quem foi que te criou, quem foi que te fez, para você descobrir para que você foi feito, qual o seu propósito, para que você foi criado. Então uma pessoa criou um martelo para martelar, a pessoa criou um serrote para serrar, a pessoa criou um telefone para comunicação, uma câmera para gravar. Tudo que foi criado tem um objetivo e tem um propósito. Então, porque só nós seres humanos, a gente não foi criado para nada. Então, foi uma das coisas que isso lá em 2020 entrou em crise para mim. Porque eu queria saber para que eu fui criado. Porque eu estava numa situação em que eu estava de uma crise financeira muito grande e eu não conseguia sair de lá. Procurava trabalho, procurava emprego, não tinha ajuda. E isso mexia comigo. E eu fiquei em crise mesmo. Eu falei assim, cara, beleza, Deus, o Senhor me criou para me perecer, para me morrer, para me falhar. Eu sou teu filho. Eu decidi, eu escolhi o Senhor. Porque agora eu não vou saber o motivo de por que eu nasci. Então, quando eu fui em busca disso, eu li esse livro, passei 30 dias lendo esse livro, todo dia um capítulo diferente. Ele te conduz a entender, Rogério, mas eu quero ler logo. Não adianta. Se você passar o capítulo 1 e querer ler logo o capítulo 2, você não vai aproveitar a jornada, você simplesmente vai se perder. Mas essa jornada, esse capítulo 1, ele é muito simples por conta disso. Porque você realmente tenta descobrir quem você é. Você vai ter algumas reflexões nele, que é justamente, cara, beleza, eu não sou o foco. Então quem é o foco? É você olhar para o seu Criador. Então, para você que é cristão, para mim, a gente olhar para Deus e olhar para o manual dele, para a Bíblia. Ele deixou um manual da gente, como a gente funciona, qual foi o objetivo dele, por que ele nos criou. E tudo isso é revelado na palavra dele. Então, quando você for ler o capítulo 1, eu aconselho você a ler esse livro, principalmente nesse ano de 2026, ele vai te dar esse norte. Você vai parar de pensar em você e vai parar de achar que você é que vai descobrir o seu propósito, quando na verdade foi Deus que já criou você com um propósito. Você vai descobrir o seu propósito através de Deus, olhando para Deus, olhando para aquilo que Ele fez. Uma das coisas que o livro ele menciona, que eu achei que é um ponto muito interessante para pontuar, foi quando ele fala o seguinte: na verdade, esse livro ele ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. E isso me lembrou um outro livro que eu gosto muito. Eu não estou com ele aqui em casa, eu acho que eu emprestei ele, viu? Emprestei, só que agora eu já dei o livro.
que é o Essencialismo. É um dos livros que eu estava já há um tempo, o ano passado, dentro de casa, e eu não lia. Até que o ano de 2025, eu estava em casa, e eu estava com esse livro em casa, nunca li esse livro. E eu senti mesmo de Deus direcionando para me ler o livro. Cara, eu li o livro com a minha ótica cristã, com as lentes do Evangelho, e eu consegui ver o que aquele livro está querendo falar para mim. E uma das coisas que o livro Essencialismo ele fala, que é um dos pontos muito importantes nele, que ele ressalta muito isso, que o objetivo não é adicionar mais coisas, o objetivo é colocar aquilo que é mais essencial, aquilo que é mais importante para a sua vida. Então, esse dia 1 aqui, ele te direciona justamente para isso. Cara, qual é o foco? O inventor. Você tem que ir lá na fonte, falar com o inventor e descobrir, cara, por que tu me criou? E isso conduz você a um período de oração mesmo, de fato. Sentado, dobrar seu joelho, ou você sentado mesmo, ou você deitado mesmo. Quando você for deitar, você pode fazer isso. E você pode fazer simplesmente uma pergunta bem simples. Deus, por que você me criou? E foi uma das perguntas que eu fiz para minha vida. E é uma das perguntas que eu aconselho você a fazer. Gente, essas são as reflexões que eu deixo para vocês hoje. É um vídeo mais curto, não quero ficar prolongando os vídeos, né, que eu tenho aqui. Mas, dia 1, o foco não é você. Jair, eu quero saber por que eu nasci, por que eu fui criado, por que eu estou aqui na Terra. O foco é Deus, o inventor, foi Ele que criou você. Lembre-se, um martelo foi criado, um serrote foi criado, todos os materiais na Terra foram criados com um propósito. Você também foi criado com um propósito. E a gente tem que olhar para o Criador para descobrir qual é esse propósito. E é isso, gente. Já está escurecendo, acho que o vídeo já está ficando um pouco escuro. Vou postar esse vídeo ainda hoje também, porque eu não quero perder essa linha de postar um vídeo por dia. E durante essa jornada, gente, eu vou estar indicando livros, principalmente os livros que eu vou estar lendo. Um dos primeiros livros que eu vou indicar esse ano é esse, Uma Vida com Propósito. Gente, capa dura, ele é lindo, 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 lindo. Lindo. Eu acho que se você quiser dar um livro de presente para uma pessoa, eu indicaria esse, o Essencialismo, as Crônicas de Nárnia, mas de capa dura, gente. Livros de capa dura para um leitor é o melhor presente que você pode dar. Então, é isso. Desejo um ótimo dia para vocês. Se você está começando seu dia, se você está terminando, desejo um ótimo fim de tarde, uma ótima noite. E não se esqueça, Deus é o que criou você, o seu inventor. É Ele que vai dizer para você por que você foi criado. Tchau, gente.